Fala Brasil! Hoje nós vamos falar daquilo que a gente ama, que é viajar. Nós vamos falar de cidades que a gente gostou de conhecer, que nos surpreendeu ou que foi uma experiência muito legal por algum motivo. A primeira cidade que eu quero comentar, ela tem uma experiência afetiva muito grande. Eu conheci Fortaleza há muito tempo atrás, nem vou falar quantos anos, mas Fortaleza eu não esperava conhecer. Eu fui até lá por conta de ter uma amiga que mora lá. Até hoje a gente se fala pelas redes sociais, mas na época em que ela morava em Campo Grande e se mudou, virou uma meta para mim ir até Fortaleza. Não só para conhecer a cidade, como para matar a saudade dela, que a gente era um grude. Então eu estava na época da faculdade e me organizei para ir para Fortaleza. Fiquei 15 dias lá. Adorei a cidade, me surpreendi com as coisas que aconteceram lá, foi muito gostoso. Também naquela época viajar com os amigos e ter as experiências, inclusive foi na época do Réveillon. Eu me lembro que a gente passou a noite em claro conversando na virada do ano e quando o sol estava para nascer, nós fomos ali para a praia, perto de onde a gente estava, tirei foto desse amanhecer maravilhoso na época. E aí foi uma viagem inesquecível por esse motivo. Conheci o Beach Park, também que deve ter tido já muitas mudanças, mas já era gostoso naquela época. Me lembro de todas as coisas divertidas de turismo que tem lá, da parte da comédia, né? Lá é muito forte isso. Lembro que a gente ia nos barzinhos lá e a gente via sempre um comediante. Também lembro daquelas praias maravilhosas e também daquela experiência beira-mar que tem tanto durante o dia como à noite, ou as feirinhas, ou as pessoas que param na beira ali da praia com música alta. A questão do forró da segunda-feira, que era a melhor segunda-feira do mundo, porque tem baladinha de forró sempre na segunda-feira lá em Fortaleza. Assim, foi uma cidade que me surpreendeu, achei muito alegre, muito gostosa. Lógico, a gente estava de férias, né, juventude, foi muito bom. E eu tenho boas lembranças de ter conhecido Fortaleza. Eu adoro quando acontece da gente estar numa situação em que a gente não tinha planejado e se surpreende. Aconteceu isso comigo em Paraty. Paraty fica no Rio de Janeiro. Eu estava, na época, hospedada em Ubatuba, que é no litoral de São Paulo, né? A última cidade do litoral de São Paulo, quase divisa com o Rio. E aí eu estava com a minha tia, tudo, e nós soubemos que um outro tio com seus filhos estavam na cidade perto, que era Paraty, e a gente combinou de almoçar junto, passar o dia juntos. E nisso eu conheci Paraty, a gente foi ali na cidade histórica, naquela rua de paralelepípedos ali, cheia de lojinhas interessantes, arquitetura antiga, assim, bem peculiar. Então a gente não foi para Paraty para passar as férias, a gente foi para Ubatuba, mas um passeio em Paraty e eu fiquei encantada até hoje. Eu me lembro de ter falado, gente, que lugar gostoso. Fora que ali perto, em Trindade, tem praias maravilhosas, a gente também passou a tarde ali. Ou seja, foi um passeio de um dia que eu conheci Paraty e que eu adorei. Não tinha também como meta, foi sem querer que a gente foi pra lá, foi assim uma ideia, um convite ali de última hora que valeu muito a pena. Se você não conhece Paraty ainda, vale a pena visitar, é uma cidade encantadora e eu não esqueço. Também, sem imaginar que eu fosse pra lá, conheci Brasília. Brasília é uma cidade que me surpreendeu no sentido dos pontos turísticos. Eu tinha ido pela primeira vez para um encontro das ex-alunas da minha escola, eu fui representando as ex-alunas daqui de Campo Grande, junto com as irmãs daqui, com pessoas que a gente encontrou de todo o Brasil. E nessa ocasião, a gente em contato lá com as pessoas da cidade, tive a oportunidade de fazer um city tour ali com as pessoas de lá. Então, uma pessoa muito generosa de lá nos levou para conhecer algumas coisas e me expandiu, assim, a visão que eu tinha de Brasília, né? Então, além daquelas coisas clássicas que a gente conhece a respeito dos pontos turísticos do governo, da maneira como a cidade é distribuída, eu me lembro de ter, assim, encontrado outras coisas lindas de paisagem, de lugares específicos, de vistas bonitas para a gente visitar. Lembro também, me marcou muito, porque Dom Bosco teve um sonho com o ponto da latitude e longitude, lá quando ele estava na Itália, que se referia a Brasília, e tem lá um monumento, algo concreto para a gente visitar, que é a localização que Dom Bosco sonhou. Também tem uma recordação especial, assim, para mim, como educadora salesiana. Então, assim,
eu me surpreendi com Brasília. Depois eu tive a oportunidade de ir de novo num congresso que eu fui, né, da escola que eu trabalho, que também tivemos outros cantinhos que a gente conheceu, pela questão mesmo do turismo ali, do evento. Então, hoje tem uma amiga minha que mora lá, familiares de amigos meus que moram lá e gostam muito, tem um carinho muito grande por Brasília. Mas eu, particularmente, antes de conhecer, não era uma cidade que eu pensava em fazer como uma meta, assim, de passeio, nem nada. Sendo que eu me surpreendi, achei uma cidade bem agradável e conheci pessoas legais lá. Então, acho que é por isso, assim, a gente associa muitas experiências às pessoas bacanas que a gente conhece, aos lugares bonitos que a gente vê. Então, Brasília me surpreendeu também. Agora vamos para as minhas cidades. Uma cidade que eu indico é São Paulo, né? Eu sempre que eu posso, eu viajo para lá para fazer algum curso, para fazer algum treinamento, ou então eu vou a trabalho. Mas eu lembro de uma viagem específica que eu fiz com outro grupo de amigas, que a gente fez tipo um passeio gastronômico. A gente foi para comer mesmo, e nós fomos assim nos lugares maravilhosos. Eu lembro que nós fomos no restaurante da família Mancini, né, que fica numa ruazinha super charmosa e a comida é deliciosa. Nós fomos também no bar e lancheria do Estadão, né, o prato típico deles lá, o sanduíche de pernil. E lógico, gente, aqueles PFs. Eu bati um PF delicioso. Amei. Agora, o meu lugar favorito quando eu vou lá é no Conjunto Nacional, na Livraria Cultura. Então, sempre que eu vou a São Paulo, se eu posso dar um pulinho na livraria, eu vou e gosto de ficar horas, né, olhando, observando e, é claro, sempre trazendo um bom livro. Cidade número 2, Ipojuca, né? Eu fui para Ipojuca a primeira vez quando meu primo ainda morava lá, né? Então ele me levou para conhecer as praias e vários outros lugares. E a gente gostou tanto que a gente voltou novamente no ano passado, só que dessa vez a gente já ficou no resort. E aproveitamos demais. Então, aquele mar maravilhoso, sabe? Aquela água quentinha, aquele céu azulzinho, sabe? Essa gente nordestina receptiva, aquelas comidas deliciosas, sabe? Tudo isso me faz ter muita vontade de voltar novamente, né? A Ipojuca, Porto de Galinhas e aproveitar. Aliás, qualquer lugar que tenha praia, né? Um céu gostoso, lindo, um sol maravilhoso, tá valendo. Mas essa é uma cidade que eu indico e que eu gostei muito e eu quero voltar. E a cidade número 3 que eu indico, gente, eu vou falar uma cidade internacional, tá bom? Mas é uma cidade assim que eu trago com muito amor, com muito carinho no meu coração e um dia eu quero voltar, né? É Assis, na Itália. Né? Eu lembro que quando eu fui para Assis, eu tinha acabado de chegar de Roma, e Roma é aquela coisa assim cosmopolitana, sabe? Um movimento, né? Aquela agitação, e você chega em Assis, a calmaria, o silêncio, né? As pessoas na hora do almoço elas vão para casa dormir, o comércio não abre, né? Só depois da soneca deles é que tudo volta a funcionar. E eu gostei muito de Assis, é lógico, pela história de São Francisco, que eu sou assim, eu amo a história de São Francisco de Assis, acho maravilhosa. E ele é um santo tão encantador, né, que atrai para aquela cidade, né, pessoas que são católicas e pessoas que não são católicas. Eu vi muitos grupos de jovens, né, que não eram católicos, mas que iam até Assis para fazer um caminho, para conhecer a história de São Francisco. A cidade de Assis, né, onde ele viveu e morou, é muito grande, né, e você tem que fazer o passeio todo a pé, então são muitas ladeiras, é cansativo, então eu não cheguei a conhecer tudo, mas os lugares que eu conheci, né, foram muito, muito especiais. Um dos lugares que eu mais gostei lá foram as roseiras sem espinhos, né? Tem toda uma história com essas roseiras e a casa de Santa Clara, onde ela morou com as Clarissas. Tem muito amor carregado lá dentro, tem uma atmosfera que te faz rezar, que te faz refletir, que te faz buscar a paz interior, sabe? Então eu quero muito um dia voltar em Assis. Então quem tiver um dia a oportunidade de estar lá, de conhecer Assis na Itália.
Ai, que saudade de viajar, né, gente? Que saudade de viajar, né, minha filha? Bom, vamos lá. Vou falar de 3 lugares, então, dos que eu já conheci, mas assim, que tem um lugar especial no meu coração. Um deles, o primeiro que eu vou destacar aqui, Natal, no Rio Grande do Norte. Foi a primeira vez que eu viajei de avião. Foi a primeira vez que eu fui ao Nordeste e foi na minha lua de mel. Então foi muito especial também por esses motivos. E a cidade eu achei assim fantástica, tem muita coisa para fazer, vários pontos turísticos para você visitar, muitas coisas para você fazer. Ah, é uma delícia, amei o artesanato, tudo, as praias. Tem um lugar especial no meu coração, então eu amei conhecer Natal. Ótima surpresa foi Rio de Janeiro. Tenho que confessar que eu tinha um pouco de preconceito com o Rio de Janeiro, assim. Porque a gente vê muita notícia, né, de que é uma cidade violenta e todos os problemas que existem, então eu tinha medo de ir para o Rio de Janeiro. E uma vez que nós viajamos para a região de Búzios, né, a gente resolveu tirar um dia para conhecer a cidade do Rio de Janeiro, então a gente foi de van turística e tal. Passamos um dia, fomos assim aos principais pontos turísticos só. Mas, gente, eu amei. Assim, realmente é uma cidade maravilhosa. A natureza muito linda. Nós conhecemos o Cristo, nós fomos ao Maracanã, na época estava em reforma. Mas assim, o lugar que eu amei foi o Pão de Açúcar. Porque nós fomos no pôr do sol. Gente, é uma visão espetacular. Sem brincadeira, é lindo demais, é muito lindo. Praia de Copacabana, né, no bondinho. Ah, foi muito legal. Foi assim, um dia, só que já foi especial conhecer a cidade. Agora, uma cidade que eu conheci mais recentemente e que também eu amei conhecer foi Gramado. Eu saí de lá com um sentimento, nossa, queria morar nessa cidade, sabe? Porque é muito fofo, parece que tá num conto de fadas, sem brincadeira, numa história, porque, é muito linda, é muito fofo, é uma cidade cheia de detalhes, com jardins lindos, olha, gastronomia, o clima, tudo favorece. É uma cidade que eu amei conhecer e eu quero e vou com certeza voltar a Gramado. Fui com minhas filhas, fui com meu marido, a gente foi de carro, foi, né, uma loucura assim por ser longe, né, mas foi uma viagem maravilhosa. Então eu vou destacar esses 3 lugares. Bom, são tantas, assim, não que eu seja tão viajada, mas são tantas cidades que eu conheci. Mas 3 cidades que eu conheci, que eu gostei muito e que eu, toda vez assim, né, que eu volto, eu gosto, e algumas que eu fui uma vez e quero voltar. Por exemplo, Curitiba é uma cidade que eu sou apaixonada. Todas as vezes que eu vou, eu me apaixono cada vez mais, eu acho lá lindo, eu adoro muita coisa de Curitiba, assim, a cidade é linda, as pessoas, eu acho as pessoas bonitas, os shoppings são bonitos, os passeios são legais, então, assim, Teatro de Arame, enfim, né, Jardim Botânico, então eu amo Curitiba. Outra cidade que eu amei conhecer, não tem, sem sombra de dúvidas, foi Porto de Galinhas. Amei, voltaria lá com certeza, voltaria lá todos os anos. Amei Porto de Galinhas. E uma cidade bem pequenininha também de Santa Catarina que eu amei conhecer foi Brusque. Eu fui em Brusque, eu era adolescente, eu nunca esqueci. Eu não esqueci a cidade, os passeios que a gente fez lá, a gente fez um passeio de teleférico e eu amei Brusque. Eu tenho muita vontade de voltar para Brusque. Foram 3 lugares que eu fui, 3 cidades que eu não esqueci, que ficaram na minha memória. Beijo para vocês. Fala Brasil! Tem uma cidade que eu gosto muito, que é Porto de Galinhas, Pernambuco. Eu já fui pra lá 2 vezes. A primeira vez que eu fui com meu esposo de lua de mel. Foi muito gostoso, adorei a cidade, é um lugar bem aconchegante. E a segunda vez que eu fui com a Érica e com o Júlio e com o Antônio, né? E às vezes tinha a Sofia, era bebê, e aí nós fomos pra lá, eles não conheciam Porto de Galinhas. E foi bem gostoso, assim, as 2 experiências foi maravilhosa pra mim. O que eu mais gosto lá de Porto de Galinhas são as praias, que são super bonitas. Quando a maré tá baixa, fica tipo uma piscinona assim natural, então é super gostoso. Nós ficamos a segunda vez no Enotel, que é um hotel all inclusive, então a gente comia, bebia à vontade, foi super gostoso, a gente se divertiu muito. Quando eu fui com o Antônio, a gente fez um passeio que chamava Recife e Olinda, né?
que você faz um tour lá pela cidade, parte histórica deles, né? E na parte de Olinda a gente conheceu a rua onde tem os desfiles lá no carnaval, com os bonecões de Olinda, conhecemos bonecões, são super massa, assim, super divertido. É um lugar que eu gostei bastante de ir. Brasil, a segunda cidade que eu gostei muito de viajar, foi Arraial da Ajuda. Fui eu, Antônia, às vezes eu e Júlia, mais um casal de amigos. A própria pousada, na parte da frente, é um restaurante-bar que funciona à noite. À noite, geralmente, a gente ficava ali no restaurante porque era uma delícia. Tem música ao vivo. Que Arraial da Ajuda é um lugar muito bonitinho, assim, sabe? É um lugar que dá vontade de você morar. E lá era interessante porque para você ir pra praia, você tinha que descer uma ladeira, né? E aí, no começo, a gente estava descendo a ladeira e ia explorando as praias ali perto. Só que na volta, a ladeira era imensa, e aí a gente quase morria, o Antônio passava mal, né, porque gordinho, né, Brasil? Não é fácil essa vida, né? Então, no final das contas, a gente descobriu, na verdade, né, que a gente preferiu. A gente, nesse sofrimento de vai e volta, a gente descobriu que tinha uma van, várias vans, que deixavam você na boca da praia, e você pagava assim, na época, R$3, super barato, sabe? Então a gente, quando descobriu isso, meu Jesus amado, aí a gente não caminhava mais, não sofria mais. O Antônio não gosta de praia, meu esposo. Então o que que ele fazia? Ele arrumava uma barraquinha lá e ia experimentando tudo que tinha no cardápio e avisando a gente o que era bom, o que valia a pena, o que não valia a pena. Conhecemos a Praia do Espelho, fizemos um passeio histórico ali por Porto Seguro, né? Conhecemos as praias ali históricas de Porto Seguro, que foi bem legal. Esse passeio histórico é muito bacana, vale super a pena fazer. Você, além de conhecer a história, você vai nos principais pontos, então isso é interessante. A viagem foi maravilhosa, a gente se divertiu muito, demos risada, muitas histórias. Não esquece de se inscrever nesse canal, de curtir se você gosta desse tipo de assunto e comenta se você gostou das cidades que a gente comentou e se você ficou com vontade de conhecer alguma.